Chaves simples para autolibertação. Um livro de Dennis e doutora Jean Clark. Sumário. Capítulo 1. Caronas. Capítulo 2. Base legal. Capítulo 3. Emoções e perdão. Capítulo 4. Maus pensamentos. Capítulo 5. Conectar, possuir e expressar. Capítulo 6. Espíritos religiosos. Capítulo 7. Espíritos sedutores, agendas e orações da alma. E o capítulo 8, e o último capítulo, pacificador militante. Prefácio. A reforma protestante começou a restaurar a verdade do sacerdócio do cristão. Na prática, porém, a maior parte do corpo de Cristo ainda é incentivada a ser uma audiência em vez de um exército. Os tempos estão mudando. As chaves simples para a libertação não pretendem ser um guia abrangente sobre o assunto de libertação, nem sugerimos que a Igreja não precise mais de especialistas em libertação ou ministérios de libertação. Significa apenas que há algumas coisas que devemos aprender a fazer nós mesmos. Por exemplo, só porque aprendemos a escovar os próprios dentes, não significa que nunca precisamos de um dentista. Deus deu a todos os cristãos armamento espiritual e autoridade, mas muitos nunca foram ensinados a usar o seu equipamento espiritual. Quando os líderes treinam suas congregações para confiar em Cristo interiormente para a higiene espiritual diária, eles podem confiar mais em Deus e menos nas outras pessoas. Como pastores, nos regozijamos em ver os cristãos em nossa própria comunhão, assumindo a responsabilidade pessoal de crescer em proezas espirituais. Para nós, é muito gratificante atuar como treinadores, equipando a equipe para o jogo, entre aspas. Amém. Capítulo 1. Carona, por Dennis. Humilhação. Que humilhante! Meu rosto estava vermelho de vergonha e eu tinha um grande nó na garganta. Eu entrei pela porta da frente e sentei pesadamente no sofá, enterrando meu rosto em minhas mãos, revivendo a memória dolorosa repetidamente, e agonizava com os acontecimentos da noite e trazendo à minha memória toda aquela dor. Fui convidado a dar meu testemunho perante um pequeno grupo de 40 cristãos. 6 meses antes, eu havia nascido de novo, então gloriosamente cheio do Espírito Santo. A alegria era tão intensa que parecia que minha pele ia explodir. Mas não me importei. Se eu morresse, só estaria com Jesus muito mais cedo. Desnecessário dizer que muitos cristãos ficaram entusiasmados ao ouvir sobre o que Deus havia feito em minha vida. Na noite da reunião, eu estava ansioso para contar aos outros sobre minha experiência com Deus. O culto terminou e fui apresentado e dirigi-me ao púlpito. No entanto, uma sensação de pânico tomou conta de mim, assim que me aproximei do microfone. O que foi isso? Eu não tinha medo de nada. Ou assim eu pensei. Minha boca se abriu, mas nada saiu. Eu fiquei lá em completa vergonha. Meu testemunho foi tão dramático que toda a região estava comentando sobre isso. Agora eu não sabia dizer uma única palavra e eu não entendi. Depois do que pareceu uma eternidade, me virei, desci os degraus da plataforma e me sentei. Na sala havia um silêncio mortal preenchido apenas pelo tic-tac de um relógio. Finalmente,
A líder do ministério de louvor salvou um pouco a noite ao dar o seu testemunho. Eu me senti destruído. Assim que a reunião acabou, saí correndo pela porta de saída sem falar com ninguém. O que deu errado? Garoto durão crescendo no lado sul de Chicago, eu tinha dominado a arte da malandragem desde o início. Desde que eu era criança, eu andava na arrogância de Chicago, parecendo durão e ameaçador de propósito. Faça uma carranca e pareça cruel ou você apanha. Intimide e você conseguirá o que deseja. Manipule com sucesso e você ganhará. Aos 10 anos, eu podia localizar os turistas e acusá-los de fumar. Quando uma pessoa nova entrava em nossa cidade grande, não podia ficar olhando para os arranha-céus. Era melhor andar depressa, porque batendo nos braços de nossas vítimas, dizíamos: "Ei, me dê um cigarro!" Com certeza seus olhos se arregalavam de medo e eles nos entregavam pelo menos um, se não o pacote inteiro. Esse negócio de cristianismo foi um estilo de vida totalmente novo para mim. Eu me orgulhava de minha independência rude. No entanto, como minha entrega a Jesus foi tão completa, descobri que vivia em uma dependência cada vez maior de Deus. O Senhor me surpreendeu com uma imersão tão poderosa no Espírito Santo e revelação da Trindade que fiquei maravilhado com Deus e humilhado aos meus próprios olhos. Aprendi rapidamente a vir diante do Senhor como uma criança, confiante e ensinável. De onde veio isso? Agora que estava em casa, simplesmente fiz o que o Senhor me ensinou a fazer. Eu perguntei ao Senhor, assim como Davi na Bíblia. Deslizei de joelhos e orei: "Ó Deus, o que há de errado comigo? Amo-te. Toda a minha vida mudou. Eu posso sentir a sua presença. Então eu sei que você está comigo. Mas o que está errado?" Em um flash, eu me vi em minha mente como um menino de 9 anos de idade, na cama, com os punhos cerrados, me odiando. Eu costumava fazer xixi na cama e essa era a minha humilhação secreta. Para piorar as coisas, quando finalmente confiei em um amigo, ele deixou o gato sair da bolsa para que todos os meus outros amigos soubessem do meu segredo. Qual é o problema comigo? Por que não consigo controlar o meu próprio corpo? Eu podia sentir o meu ódio por mim mesmo, assim como a vergonha em minhas entranhas. Toda aquela raiva ainda estava dentro de mim, mesmo depois de 20 anos. Eu estava ciente de que era errado odiar as pessoas, mas agora eu via que era tão pecaminoso quanto o odiar a mim mesmo. Subtítulo: Autolibertação. Sentia a raiva e vergonha nas minhas entranhas, mas também sentia a vergonha envolto de mim como um cobertor do lado de fora. Em um flash, eu me vi olhando no espelho, mas o meu rosto estava coberto por uma uma máscara de meia com buracos para os olhos, como os que os ladrões usam. Quando recebi o perdão de Cristo dentro de mim, ver em Colossenses capítulo 1, versículo 27 e João capítulo 7, versículo 33. Os sentimentos tóxicos dentro de mim foram lavados e eu simultaneamente senti um espírito de vergonha se dissipar de mim e vi a máscara arrancada em minha mente. Eu imediatamente senti uma profunda paz substituir a vergonha e a raiva. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Experimentamos emoções dentro de nós, em nossos corações. Percebi que duas coisas aconteceram. Primeiro, Deus imediatamente lavou as emoções negativas quando recebi o perdão e Ele a substituiu por sua paz. Foi uma transação sobrenatural. Em segundo lugar, um espírito de vergonha estava pedindo carona no meu ódio e humilhação por mim mesmo. Eu tinha me sentido mal fora de mim. Mas isso me deixou automaticamente excitado quando deixei Deus lidar com as emoções tóxicas em mim. Foi assim que aprendi a identificar as influências internas e externas. O Senhor me ensinou duas lições significativas por meio dessa experiência em que recebi a cura emocional e a libertação ao mesmo tempo. Descobri que os caronas malvados vão embora quando lidamos com nossos problemas internos. Para que os caronas continuem apegados a nós, eles devem ter a permissão. Também aprendi que poderia confiar em Jesus, o libertador que há em mim, para a autolibertação completamente. Eu sou o Senhor, e além de mim não há libertador, não há outro Salvador. Isaías 43, versículo 11. Nota 1. A Bíblia de um Novo Homem usa o Senhor para traduzir o tetragrama, o nome de 4 letras de Deus. O nome é uma palavra hebraica que significa eu era, eu sou e sempre serei. Ele nunca muda. No Novo Testamento há um problema porque os autores da Septuaginta usaram a mesma palavra grega, kurios, que os autores do Novo Testamento usaram para traduzir o nome de Deus, que é sempre traduzido para o inglês como Senhor. No Novo Testamento, a palavra kurios é usada em referência a Yeshua, ou ao Senhor, ao citar ou aludir ao Senhor nas escrituras hebraicas. Não há distinção no texto grego entre a palavra Senhor em referência a Yeshua ou ao Senhor. Portanto, na Bíblia de um Novo Homem, eu sou é sempre traduzido como Senhor para fazer uma diferenciação. Aleluia! Glórias seja dada ao nome santo do Senhor. Amém.